Olá, meu amigo e minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, nesta segunda-feira, repleta de acontecimentos super importantes e de situações para lá de inusitadas, que estão mexendo bastante com a imaginação fértil, mas dessas criaturas que habitam o universo paralelo da extrema-direita bolsonarista. Que a partir de uma publicação feita hoje por Donald Trump nas redes sociais, passaram a acreditar que um novo equipamento tecnológico salvador foi inventado. Uma espécie de desfibrilador de múmias. Isso porque a figura do inelegível, como uma múmia num sarcófago, aguardando apenas uma sentença penal condenatória que prolongará sua vida numa prisão qualquer, ele acha que com o choque desse desfibrilador de múmia, aliás, os bolsonaristas pensam isso, ele voltará à vida política normalmente. Mas isso não acontecerá. Vou trazer aqui para vocês fatos, informações muito importantes, contextos de como essa história está pintando e como é que isso vai ser desdobrado concretamente na nossa vida aqui no nosso país, né? Antes de entrar nos temas, quero convidar você que chegou agora ao nosso Portal do José, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário. E se puder, prestigie também nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E eu sempre coloco aqui no primeiro comentário o link do nosso novo canal de cortes, tá legal? Então, vamos seguir aqui aos nossos temas. Bom, gente, como todos nós sabemos, né, aqui o Rio de Janeiro encerrou hoje o encontro dos BRICS ampliado, ou seja, várias nações estão fazendo ali um grande movimento que tem interesses em comuns, e esses interesses em comuns estão se conflitando com a dominação imperialista dos Estados Unidos. Aliás, o presidente Lula hoje, ao comentar a postagem de Donald Trump, ele falou, olha, comentou por dois aspectos, né, que Trump disse que vai taxar todo mundo em 10% que fizer parte dos BRICS. Então, quer dizer, a Lula falou, isso é uma atitude de imperador, e ficar falando isso por rede social não é uma coisa racional, não é razoável no campo da diplomacia, né? Isso para dizer o mínimo. E depois, quando ele foi perguntado na entrevista coletiva o que ele achava de uma publicação, que eu vou comentar aqui com vocês, de Trump, dizendo que Bolsonaro está sendo injustiçado, está sendo perseguido, ele falou, olha, não vou comentar isso aí, já fez a publicação rebatendo, dizendo que o Brasil é um país soberano, um país que não admite nenhum tipo de interferência, e evitou ali de escalar mais conflitos com Trump, porque o foco principal hoje da fala do presidente da República é a importância de se criar um novo organismo multilateral que beneficie o interesse dos países todos que não estejam à sombra dos Estados Unidos. Lula rejeita ameaças tarifárias de Trump ao BRICS. Não queremos imperador. Bom, então ele falou isso em relação às tarifas. E depois, para especialistas, ameaças de Trump não devem frear comércio dos BRICS. O principal problema que os Estados Unidos estão vendo nos BRICS é o rompimento da moeda dólar como a única para fazer transações entre esses países. Isso está... o Lula falou hoje, e isso vai criar problemas para o Lula, porque ele se coloca aí como um inimigo direto dos Estados Unidos ou de interesses imperialistas norte-americanos. Quando ele fala, olha, a questão de transacionarmos entre nós sem o dólar é uma coisa irreversível, isso está avançando. Então isso é quase uma declaração de guerra, né? E, obviamente, o Trump não gostou. E talvez isso tenha vindo a motivá-lo a fazer algum tipo de provocação no outro campo. Da gente ver isso aqui. Trump defende Bolsonaro, diz que ex-presidente sofre perseguição e Lula rebate. Não aceitamos interferência. A fala o que o Trump escreveu foi isso aqui. O Brasil está agindo de forma terrível no tratamento dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu observei, assim como o mundo, como eles não fizeram nada além de persegui-lo dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Ele não é culpado de nada. Puxa vida, hein? Então não precisamos ter mais justiça no Brasil. Tem o Trump lá, né, nos Estados Unidos, ele decide quem é culpado, quem é inocente, enfim. Para que os países terem soberania, né? Exceto por ter lutado pelo povo. Conheci Jair Bolsonaro e ele era um líder forte. Líder forte, né, que
pede para Alexandre de Moraes, seu vice dele, fica com o cordeirinho, pede desculpas 7 vezes, diz que seus aliados, aqueles que foram na frente, são malucos, né? Enfim, esse era um homem forte, um cara que chora o tempo todo, em qualquer cerimônia, enfim, que realmente amava seu país. Além disso, um negociador muito duro no comércio. Bolsonaro, negociador de alguma coisa, tá de sacanagem. Trump tá falando de quem? Né? Tá querendo desfibrilar uma múmia que realmente é uma morfa, né? Sua eleição foi muito acirrada e agora está liderando as pesquisas. Isso não é nada mais, nada menos do que um ataque a um oponente político, disse. Algo que eu sei muito sobre isso. Isso aconteceu comigo 10 vezes e agora o nosso país é o mais quente do mundo. O grande povo do Brasil não vai tolerar que estão fazendo com seu ex-presidente. A conferir, senhor Donald, vamos ver. O Brasil não vai tolerar o que estão fazendo com seu ex-presidente, estarei acompanhando de perto a caça às bruxas de Jair Bolsonaro. Bom, pode acompanhar, né? Quer uma poltroninha, quer uma televisão, o que quer? A caça às bruxas a Bolsonaro, sua família e milhares de seus apoiadores. O único julgamento que deveria estar acontecendo é o julgamento pelos eleitores do Brasil. Isso se chama eleição. Deixem Bolsonaro em paz. Nossa, as redes bolsonaristas estão enxergando esse desfibrilador, né? Agora a múmia vai acordar, ela vai ficar rebolando, vai ser um negócio impressionante. Vai vir, o Trump vai colocar uma esquadra, vai sequestrar o Alexandre de Moraes, enfim, vai tirar o cartão de crédito dele, de todos os ministros, etc, etc. Mas será? Apoio de Trump a Bolsonaro já era esperado pelo STF e corte está blindada. Bom, talvez o Trump estivesse esperando exatamente essa reunião dos BRICS para soltar isso aí, né? Para fazer mais um pânico aí. Gente, mas não vai adiantar absolutamente nada. Essas declarações do Trump e nada. Enfim, claro que estão animando aí as pessoas desse universo paralelo, mas podem anotar o que eu estou falando, não vai ter nenhum recuo. O prazo contra o Bolsonaro está correndo e a sentença contra Bolsonaro, nós assistiremos, será duríssima, junto com a sua crime. Enfim, e o Trump, enfim, está cumprindo o papel dele de agradar lá a extrema-direita, tanto dos Estados Unidos como do resto do mundo, mas, enfim, não vai acontecer absolutamente nada, gente. O presidente Lula, inclusive, nem escalou muito isso. Já deu a declaração que vou mostrar aqui para vocês e segue o barco. Post de Trump dá a Lula discurso do nacionalismo, ainda tem isso. Quanto mais as pessoas que não são bolsonaristas, têm até simpatia pelo Bolsonaro, enxergarem que isso é uma intromissão absolutamente indevida, é uma intromissão nos nossos negócios, enfim, isso aí vai, de fato, dar uma adesão, um apoio ao presidente do nosso país maior do que se poderia imaginar. Então, essa é a análise de algumas pessoas que observam o cenário político no Brasil. E o Trump está com muito problema nos Estados Unidos, gente. O Elon Musk lá está criando um partido, está rachando a direita, a extrema-direita, está traindo jovens. Então, isso é um problema político também. Ao mesmo tempo que o Trump está enfrentando vários problemas internos, porque a sociedade norte-americana está corroída, está degradada. Eles estão lá numa depressão muito grande socialmente. Câmara dos Estados Unidos aprova a medida anti-imigração de Trump, horrível máquina de deportação. Eles estão com... São milhões de pessoas que são imigrantes ou filhos de imigrantes, pessoas que estão vivendo nos Estados Unidos, trabalhando, que estão numa intranquilidade muito grande. E muitas dessas pessoas têm armas. Vocês imaginem só o caldeirão que está se formando nesse país que não oferece saúde para o seu povo, não tem uma saúde pública para o seu povo, não tem uma educação pública para o seu povo, gasta grande parte do orçamento para guerras, para a indústria de armamentos e para isentar cada vez mais ricos, né, como mostrei para vocês no nosso encontro anterior. Enfim, o presidente Lula escreveu o seguinte: a defesa da democracia no Brasil é um tema que compete aos brasileiros. Somos um país soberano. Não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja. Possuímos instituições sólidas e independentes. Ninguém está acima da lei, sobretudo os que atentam contra a liberdade e o Estado de Direito. Pronto, não falou em Bolsonaro, não falou em Trump, só deu o recado aí que a diplomacia pode se encarregar de passar para frente, né? Esse aqui é um problema que ele está enfrentando lá. Trump diz que Musk saiu da linha após anúncio do American Party, né? Enfim. E aí eu quero compartilhar com vocês esse
essa postagem aqui, muito engraçadinha, né? Uma vez que o Lula se conflitou ali com o Bolsonaro no debate e que fizeram essa montagenzinha aqui que eu achei muito bonitinha, eu queria compartilhar com vocês para dar uma levezazinha aqui nesse dia que para muitas pessoas está assombroso, né? Vamos lá, fala, Baby Lula. Mentiroso é você. Você mente todo dia. Você mente e desmente, mente e desmente. Você foi obrigado a acordar 1 hora da manhã hoje para fazer uma live por causa da mentira que você tinha que contar ao povo brasileiro. Você sabe disso. Você deveria ter deitado com a consciência muito pesada com o que você fez. Muito pesada. Porque levantar 1 hora da manhã para fazer uma live, eu não disse aquilo, eu não fiz aquilo. Quem te conhece sabe o que você fez. Quem te conhece sabe o que você fez. Então, deixa eu lhe falar uma coisa, Bolsonaro. Esse país precisa de gente com muita seriedade para governar. Eu achei super legal, gente. Eu quis compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham curtido também. E nos Estados Unidos é o seguinte, aí o Dudu Bananinha vai participar com o Steve Bannon, enfim, vai lançar o Dudu Bananinha à presidência, só vai acontecer isso, né? E que vai dizer que Trump vai invadir o Brasil, que vai acontecer, sei lá, 1000 coisas na cabeça dessas pessoas. Mas não vai acontecer isso não, gente. Não há a menor condição de acontecer absolutamente nada. E hoje, mais cedo, já comentei com vocês que eu estou apoiando e eu acho que esse movimento tem que crescer. Somos 99%, um abaixo-assinado que já está com mais de 100 mil assinaturas. Nós aqui contribuímos bastante aqui com esse número de assinaturas. E porque chegou a hora, né, da gente mudar o patamar de discussões de temas aqui no nosso país. Está na hora da gente começar a cobrar que aconteçam mudanças aqui no Brasil, mexendo nessa concentração absurda de renda que existe no nosso país, como existem também em outras nações que estão sofrendo problemas muito sérios, como os norte-americanos, Estados Unidos, nós aqui também, os problemas provenientes da injustiça social, da desigualdade social. Bom, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado aqui do Lulinha Baby, e vida que segue, filas que andam, não vai acontecer absolutamente nada para alterar a decisão que mandará para a cadeia a figura do inelegível junto com a Sorcrim. E os bolsonaristas vão ficar aí, conseguiram aí um lampejo para se agarrarem nesse momento, mas vai ser só uma boia ilusória, né? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!